versículo 27 do capítulo 1 do primeiro livro de Samuel. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Parece simples, mas não é. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Curva a sua cabeça. Meu Deus, nós cremos que o Senhor hoje também vai atender a petições aqui. O Senhor vai atender a orações aqui no que diz respeito à família. Aqui está o povo, ó Pai, que veio clamar ao Senhor pela casa, pela família. Oh meu Deus, nesse culto, família forte, eu sei que o Senhor vai transformar histórias aqui. Não só aqui dentro o Senhor vai operar, mas também naquelas pessoas que serão alvo da oração de quem aqui dentro está. Aquele filho, aquele marido, aquela esposa. Oh meu Pai, eu tenho certeza que quem vem para esse culto, quem está aqui nessa noite, traz no coração um anseio, um desejo, uma vontade de poder abrir a boca e dizer: a minha casa é casa de bênçãos. Eles vão dizer isso, mas vão dizer não simplesmente como uma palavra profética, esperando que isso aconteça. Não é só isso. Eu creio que o Senhor fará um mover tão grande nessas famílias, que eles vão de fato poder respirar fundo, colocar um sorriso no rosto, olhar para a família e dizer: Deus, muito obrigado. Para tanto, Senhor, nos ensina nessa noite, nos diga tudo aquilo que nós precisamos fazer. Nós sabemos que há uma parte dentro de tudo isso que desejamos que seja feito, que cabe a nós. Nos molda, nos ensina, nos direciona, fala. Teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, dando glória a Deus. Se assenta. A sua família está do jeito que você quer? Do jeito que você gostaria que estivesse? Eu sei que se eu fosse perguntar a um por um aqui, as respostas seriam variadas. Alguns diriam sim, outros diriam não, alguns diriam ainda não, mas creio que vai estar. Quem sabe alguém também poderia dizer: não tenho mais esperança acerca disso, já lutei, mas não consegui. Bom, eu quero falar hoje sobre algumas famílias aqui na Bíblia que fica claro, fica provado e comprovado que foram simplesmente resposta de Deus para alguém que clamou. O que vai acontecer nas famílias que eu vou citar aqui ao longo dessa mensagem foi fruto de oração. Não foi sorte, não foi coincidência, não foi obra do acaso ou aquilo que alguém acredita, obra do destino. Não, foi simplesmente Deus trazendo uma resposta para aquilo que lhe foi clamado, ou em alguns momentos até perguntado: Senhor, será que é da tua vontade mesmo? Bom, primeiro texto que a gente abriu aqui, você sabe de quem a Bíblia está falando? A Bíblia está falando de Samuel. Por este menino orava eu. Que menino? Samuel. Ana está olhando para Samuel. Ana pode tocar em Samuel. Ana pode abraçar Samuel. Ana pode ouvir a voz de Samuel. Agora pode, mas antes não podia. Mas ainda quando não podia, ela esperava que um dia pudesse. Calma que você vai entender. A família de Ana era uma família estranha. Para os nossos padrões de hoje, absurda. Para os padrões de antigamente, estranha, mas tolerável, por conta do código de Hammurabi daquela época. Era a lei que regia aquele povo ali. Então, debaixo dessa lei, existia a possibilidade do homem ter uma segunda esposa, se a primeira esposa não lhe gerasse filhos. Eucana era o homem da história, era o maridão do pedaço. Esse marido se casa com Ana, e não foi um casamento arranjado, porque de acordo com o texto, se a gente analisar muito bem como era o relacionamento dele com Ana, fica claro que ele amava a Ana. Ele não casou com Ana porque os pais deles decidiram. Não, tinha amor aqui nessa história. Ele amava a Ana,
se casa com Ana, mas o tempo passa e Ana não consegue, não é que Ana não queria, Ana não consegue ser para ele o que ele deseja que Ana seja. Ana é o amor dele, mas Ana não consegue ser mãe de filhos dele, porque Ana é estéril. Ana não consegue gerar. Então a família de Ana está debaixo de uma pressão que gera angústia, que gera frustração, tristeza. Por quê? Porque apesar desse casal se amar, não há ali aquilo que para ele, o marido que desejava tanto, seria o fruto do amor deles, um filho. Ela não consegue gerar, e o texto vai dizer que o Senhor havia lhe cerrado a madre. Deus decidiu que Ana naquele tempo não iria gerar. Com o passar de 10 anos, esse homem agora poderia ter uma segunda esposa. E por que eu digo com o passar de 10 anos? Porque nenhuma mulher seria considerada estéril se não tivesse tentando ter um filho no mínimo 10 anos. Só era considerada estéril, uma vez que não havia diagnóstico para isso, só era considerada estéril se está casada há 10 anos e não consegue ter filhos. Aí todo mundo vai olhar e vai dizer, é estéril. O que me faz entender que 10 anos depois de casar com Ana, ele agora vai olhar para uma outra mulher e vai casar com uma outra mulher, para que essa vontade dele, esse sonho dele seja realizado. Ele tem um sonho, o sonho dele é ter filho. Só que o sonho que ele tem, Ana também tem. Ana tem o mesmo sonho dele. E Ana não está realizando esse sonho porque não quer. Não é que Ana não quer dar para ele um filho. Não é que Ana não deseja ver o sorriso no rosto dele. Não, ela não consegue. Ela não está conseguindo ser para ele o que ele gostaria que ela fosse. Então ele vai se casar com a outra, que é Penina. E a Bíblia vai declarar aqui, no versículo 6, que Penina é a rival de Ana. Rival. Isso demonstra contenda, né? Briga, confusão. Tem problema em casa. Porque se o texto vai dizer, e a sua rival excessivamente a provocava, que coisa? Ana não tem filhos. Penina, quando se casa com o marido de Ana, que agora também é marido dela, assim que se casa, começa a ter filhos. Um atrás do outro, ela vai tendo filhos. E vai colocando esses filhos nos braços desse homem. Então, Penina tem, mas aquela que tem, está altamente incomodada com aquela que não tem. Ana não tem, e mesmo assim Penina se levanta contra ela. Gente, Ana não tem. Já não basta a dor de não ter, ainda vai ter que lidar agora com a afronta da outra, com a perturbação da outra, com as piadinhas, com as indiretas da outra, que de acordo com o texto, excessivamente, além da conta, além do limite, a provocava para a irritar. Perceba que há uma razão na provocação. A provocação só é excessiva porque tem o intuito de irritar. Ela quer desestabilizar Ana. Ela quer tirar da face de Ana toda a possibilidade de sorriso. Ela quer tirar a paz. Ela quer entristecer. Ela tem filhos. E ao invés dela cuidar dos filhos que ela tem, ela passa o dia dela cuidando de destruir a felicidade de Ana. Os dias de Penina são para tirar a possibilidade de Ana dar um sorriso sequer. Porque por mais que Eucana faça um carinho em Ana, Ana não sorri. Por mais que Eucana dê presentes para Ana, Ana não consegue sorrir. Por quê? Porque tem alguém que não deixa, tem alguém que provoca, tem alguém que aparentemente aqui está vivendo para provocar. Tanto que vai ser rotulada como a rival. A Bíblia não vai chamar Ana de rival de Penina, mas a Bíblia vai chamar Penina de rival de Ana. Eu não sei se você já percebeu, mas tem luta que você não quer lutar, mas do outro lado tem alguém lutando. Você não quer, mas o outro decidiu que quer. Você não quer problema, mas o outro decidiu criar problema. Você não quer briga,
mas o outro não te dá sossego até que consiga te irritar a ponto de fazer você entrar na briga que você não queria entrar. Para quê? Para estragar teu dia. Então como é que é essa família agora? Olha como é que é essa família. Alguém sonharia com uma família dessa? O meu sonho é ser Ana dentro dessa casa. Como? Que família maluca é essa? Que tem duas mulheres debaixo da mesma tenda, uma provocando a outra, pegando os filhos que tem e esfregando no nariz da outra que não tem, só para entristecer mais ainda. Essa era a família de Ana. E não foi um ano que Ana conviveu com isso, 2 anos, não. Essa era a família de Ana já há muitos anos, porque Ana vai ficar 25 anos tentando ter filho. Essa é a família de Ana de longos anos. Essa é a família que Ana tem. Ela olha para as crianças, não são filhos dela, são filhos do marido dela, com a outra que está ali provocando ela o tempo todo. Essa é a família que Ana tem. Mas essa não é a família que Ana quer. Vou começar. Essa é a família que Ana tem, mas essa não é a família que Ana quer. Eu sei que a sua história não é tão complicada como a dela, mas talvez você olhe para a sua família e diga: essa é a família que eu tenho. E qual é a família que você tem? Talvez seja a família onde o filho não te respeita. Qual é a família que você tem? Talvez seja a família em que o teu marido não para em casa. Aí você olha para a sua família e você pensa: essa não é a família que eu sonhei, é a família que eu tenho. Não foi com isso que eu sonhei, não era isso que eu pensava lá na minha infância, que eu teria na fase adulta. Não foi isso que eu desejei. Não foi essa família que eu imaginava quando eu brincava de boneca e me imaginava adulto ou adulta. Não é essa família aí. Eu não desejei isso. Eu não tenho a família que eu sonhei. Eu tenho essa família aí. É claro que você, se for perguntado por alguém que aqui está, por uma questão de lógica, você não vai depreciar a família que você tem. Claro que você não vai depreciar a família que você tem, porque a família que você tem é essa, que é a sua, então você tem que valorizar. Então você, creio eu, que não fale mal da tua família para ninguém. Acredito eu que as mulheres que aqui estão não falam mal do marido com a vizinha. Não acredito, tem mulher doida aqui que faça isso. Eu acredito que as mulheres que aqui estão e que os homens que aqui estão não vão para a roda de amigos para criticar a esposa, para criticar marido. Mas o fato de você ser uma pessoa sábia e não falar mal da tua família com ninguém, também não quer dizer que a tua família hoje esteja do jeito que você sonhou. Eu quero crer que você não vai para a casa de mamãe para falar mal do teu cônjuge, mas eu também sei que algumas situações aqui não falta vontade. Não falta vontade de se abrir com alguém e dizer tudo que você passa. Não falta vontade de abrir teu coração com um amigo e falar: eu não estou aguentando mais. Não era isso que eu sonhei como família para mim. Não foi isso que eu desejei. Ana não estava vivendo a estrutura familiar que ela sonhou. Por quê? Porque o sonho dela é ter um filho. O sonho de Ana em relação à família é ter um filho. Aí o que Ana vai fazer? Vai desistir da família que tem, porque não é a família que gostaria de ter? Não. Ana abre mão do marido, abre mão daquele lar, vira as costas, vai embora e diz: acabou nossa história, porque ela não está vivendo ali o que ela gostaria de viver? Não. Ana não desiste dessa família dela, apesar de essa família não ser a família que ela sonhava ter. E o que Ana foi fazer? Foi orar para ter a família que ela queria ter. Eu posso falar? Deus não te trouxe aqui
para você desistir da tua família, porque não está sendo do jeito que você sonhou. Deus te trouxe aqui para te dizer: ora, para que eu transforme a sua família, e a sua família seja muito mais do que você sonhou. Você não vai desistir da família que tem, você vai lutar para que Deus transforme a tua família. Eu vou repetir: você não vai desistir do teu casamento, você vai orar para que Deus transforme ele. Você não vai desistir dos teus filhos, você vai orar para que Deus transforme eles. Você não vai desistir do teu cenário familiar de hoje, porque isso que você está vivendo não é aquilo que você imaginava, não foi aquilo que você projetou, não foi aquilo que você sonhou. O diabo está doido que você desista. O diabo quer que você olhe para a tua família e diga assim: ó, isso aí não é família, isso aí ninguém merece. Eu não aguento mais isso. Não é essa família que eu quero, não é essa família que eu vou ter. O diabo está doido que você pense assim. Mas nessa noite ele perdeu, que ao invés de você desistir da família que tem, você veio aqui para falar: Deus, transforma a família que o Senhor me deu. Transforma. Eu não estou vivendo o cenário familiar que eu gostaria, mas eu vou orar para que Deus me dê a família que eu sonho. Ana foi para o altar orar por uma família que ela não tinha, porque ela foi orar por um menino que nem existia. Você viu o que ela falou no texto? Por este menino orava eu. Ó, por este menino orava eu. Quando ela orava, Samuel existia, sim ou não? Não. Então ela está orando por uma família que nem existe ainda. Se Ana está orando por uma família que ainda nem existe, como é que você vai desistir de orar pela tua que você já tem? Se ela está orando para ter o que ela nunca teve, como é que você vai desistir daquilo que você tem? Ela acredita que Deus pode dar para ela o que ela nunca teve. Se Ana acredita que Deus pode dar para ela o que ela nunca teve, peraí, qual a dificuldade que você tem de acreditar que Deus pode transformar o que você já tem? Ela vai orar e ela vai pedir a Deus aquilo que era sonho dela para a família. O quê? Um filho. Ela queria colocar um filho dentro de casa. Ela queria ser mãe. Ela queria a realização desse sonho. O sonho dela para a família era ser mãe. Aí ela foi falar com Deus. E é interessante que Ana dobra os joelhos para falar com Deus na ponta do altar. Ela dobra os joelhos para orar por um filho que ela ainda não tem. E quem é que estava no templo naquele dia? Eli. Qual é o nome dele? Ele está sentado numa cadeira perto do altar. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Muito. Sabe por quê? Porque Ana, que não era sacerdotisa, está de joelhos orando por um filho que ela nem tem. Eli, que é sacerdote, está sentado e não se levanta para orar pelos filhos que ele tem. Como assim? Porque ele tinha filhos, Hofni e Finéias, e esses dois filhos dele estavam fazendo tudo errado. Esses dois filhos dele estavam pecando contra Deus. E ele está sentado na cadeira perto do altar, mas não está orando pelos filhos que ele tem. Enquanto o sacerdote não estava orando pelos filhos que tinha, Ana estava orando por um filho que nem tinha ainda. Você está entendendo por que Deus abençoou a Ana? Olha aqui para mim, está entendendo por que Deus abençoou a casa de Ana e a família de Ana? Porque no cântico Ana vai dizer: até a estéril deu à luz a 7 filhos. Ana não teve só Samuel, você está entendendo ou não? Ana pediu a Deus um filho, Deus deu mais do que um filho para ela. E esse primeiro filho, Samuel, foi sacerdote, profeta e juiz. Ou seja, quando eu decido orar pela minha família, Deus faz com a minha família muito mais do que aquilo que eu poderia imaginar. O que Ana queria, um filho. O que é que Deus deu para ela? Juiz, sacerdote e profeta. O menino foi tremendamente usado por Deus desde sua mocidade. Por quê? Porque alguém decidiu orar pela família que queria ter. Quando eu oro pela família que eu sonho ter, Deus faz com que a minha família seja muito mais do que aquilo que eu sonhei.
Olha para alguém e pergunta: vai desistir ou vai orar? Ana orou. Depois eu volto para Ana. Deixa eu falar de Isaac. Isaac, lembra? Eu falei de Isaac aqui domingo, de manhã e à noite. Isaac casou com a Rebeca dele. Amou Rebeca, casou com Rebeca. Fez isso aí que você pensou também com Rebeca, né? Para tentar ter um filho com Rebeca. E o filho não vinha de jeito nenhum. De jeito nenhum Rebeca engravidava. Passa-se 10 anos e percebe-se que ela é estéril. Ela é estéril. Mas Isaac sabe quem ele é. E quem é Isaac? Isaac é a família que o pai dele pediu para Deus ter. Eu vou desenhar de novo para você entender. Quem é Isaac? Isaac sabe que ele é um milagre. Porque Isaac nasceu de uma senhora idosa estéril, que era Sara, a mãe dele. Sara era velha já, uma senhorinha, já encurvadinha, murchinha, que já tinha mais de 90 anos. Sara estava lá toda murchinha, mas engravidou e teve o filho, conseguiu dar à luz. E por que Isaac nasceu? Isaac era o desejo de Abraão em relação à família, com base em uma promessa que Deus já tinha feito para ele. Ai meu Deus. Quando os teus desejos para a tua família se encontrar com a promessa que Deus tem para a tua casa, um milagre vai acontecer. Então Isaac sabia quem ele era. Quem era Isaac? Isaac, ele sabia: eu sou a família que o meu pai sonhou ter. E se o meu pai sonhou ter uma família, Deus deu a família que o meu pai sempre sonhou, então eu vou sonhar com a minha família também. Eu vou lutar pela minha família também. Eu vou buscar ter a família dos meus sonhos também. Aí o que o texto vai dizer? Ao invés de Isaac catar outra pelo braço e engravidar outra, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. E quem era a mulher dele? Família. Porque a essas alturas, Ismael, que é irmão dele, por parte de pai, não é família, é parente. Todo o restante é parente. Quem é a família dele? A família dele, a partir do momento que ele se casa, é a esposa dele. E que fique bem claro isso, para você parar de ficar dando ouvido a mamãe, titio, priminho, e cuidar da tua casa, cuidar da tua família. A família de Isaac agora é a mulher com quem ele se casou. Aí o que o texto diz que vai dizer, Fredson? Que vai acontecer, Fredson? Isaac orou insistentemente ao Senhor pela sua esposa. Ou seja, Isaac faz parte daquele grupo de homens que ainda se levanta para orar pela família. Isaac faz parte daquele grupo de homens que ainda pede a Deus a família que sonha, que ainda pede a Deus assim: Senhor, me dá a família que eu sonho ter, faz com que a minha família seja a família que eu sempre sonhei ter. Senhor, eu quero que a minha família seja um exemplo nessa terra. Senhor, eu quero que a minha família seja fruto de oração. Então eu estou te pedindo, Senhor, faça com que a minha família seja a família dos meus sonhos. Ai meu Deus, olha para alguém e pergunta assim: qual o teu sonho para a família? Que de repente, se eu perguntar qual é o teu sonho para dinheiro, você sabe. Qual é o teu sonho para carro? Você sabe qual carro você quer comprar. Qual o sonho para casa? Você sabe qual casa você quer morar. Mas qual o teu sonho para a tua família? O que você sonha para a tua família? Para o teu lar. E lar é diferente de casa. Isaac tinha um sonho para a família dele. E qual era o sonho que Isaac tinha para a família dele? Ter um filho com a mulher que ele amava. Esse era o sonho dele. Ele, ela e as crianças. Era o sonho. E durante 25 anos, ele não teve a família que ele sonhou ter. Ele teve a família que deu para ter. Agora, 25 anos, mesmo não tendo missionária Fabiana, a família que ele sonhava ter, ele não desistiu dessa família. Não é porque essa família dele ainda não era a família que ele sonhava ter, que ele abriu mão dela, que ele desistiu dela. Ele não disse assim para Rebeca: ó, sinto muito, mas essa não é a família que eu sonhei ter, então é melhor cada um ir para um lado. Não. Ele decide orar
para que Deus pegue essa família dele e transforme essa família, que ainda não era a família que ele sonhava ter, na família dos sonhos dele. Ele orou insistentemente ao Senhor. Eu gosto quando a Bíblia, lá em Gênesis 25, vai usar essa expressão: orou insistentemente ao Senhor. Ou seja, Senhor, eu não abro mão da minha família. Senhor, eu não desisto do meu sonho para a minha família. Senhor, eu vou lutar pela minha família. Enquanto eu tiver vida, eu vou pedir pela minha família, eu vou clamar pela minha família. A família do meu sonho é essa aqui, Senhor. Está faltando. Eu não desisto da família que eu tenho, mas eu luto pela família que eu quero ter. O tempo passou, e quando chega 25 anos depois, a mulher dele, que era estéril, engravidou. E agora? Lembra que ele orava ao Senhor pela mulher dele, para que a mulher dele tivesse um filho? Vamos falar, vamos participar? Ele orava e pedia a Deus para que a mulher dele tivesse o quê? Um filho. Mas todas as vezes que você se levantar e lutar pelo teu sonho em relação à tua família, Deus vai fazer pela tua família muito mais do que você sonhou. Como assim? Lembra do que eu falei em relação a Ana? Ana teve uma família maior do que ela sonhava. E esse aqui também. Porque a mulher engravidou e começou um negócio. Ainda bem que a gente nunca vai sentir um negócio desse. Nunca. Quando eu vejo uma irmã, tinha uma aqui esses dias, que até minha esposa falou: olha o tamanho da barriga dela. Eu falei: louvado seja Deus que eu sou homem. Que alívio que eu sou homem. Que eu fico imaginando a coragem dela, né, gente? Porque uma hora vai ter que sair. Quando ela fica grávida e começa um rebuliço na barriga, ela não está entendendo nada que está acontecendo. Por que está mexendo tanto? Ela vai perguntar para Deus. Que quando eu não souber o que estiver acontecendo com a minha família, eu não tenho que perguntar na casa da vizinha. Quando eu não souber o que está acontecendo dentro da minha casa, comigo, eu não tenho que perguntar no grupo do WhatsApp: meninas, o que vocês acham? Não. Quando eu não souber o que está acontecendo comigo dentro da minha casa, eu tenho que perguntar para Deus. Aí ela vai dobrar o joelho e vai perguntar para Deus. Rebeca orou. Rebeca fez o quê? Fez o quê? Os homens vieram para o culto? Por que Rebeca orou? Pergunta para mim, por quê? Porque ela viu o marido dela orar durante 25 anos e Deus trazer resposta. Eu vou repetir: ela viu o marido dela orar por 25 anos e Deus trouxe resposta para o marido dela, fazendo ela ficar grávida. Então é o seguinte: em casa que alguém ora, vai incentivar o outro a orar também. Na tua casa você ora para quem está lá começar a ter o desejo de orar? Hein? Na tua casa tu dobra o teu joelho? Ou será que é só aqui no culto que você levanta a mão para dar glória? Lá na tua casa as pessoas percebem que você busca Deus? Ou será que você só busca quando chega aqui dentro? Rebeca olhava para o marido, e o marido todo santo dia está de joelho dizendo: Senhor, minha família, Senhor, me dá essa família dos meus sonhos, Senhor, abençoa a minha família. Aí quando Rebeca está em crise, sem saber o que está acontecendo, ela nem pergunta o marido, porque ela vai falar com Deus que o marido dela serve. Ai, eu fico imaginando ela dobrando o joelho, orando: Senhor, o Deus que respondeu ao meu marido, o Deus da vida do meu marido, me traga uma resposta também. Ai, meu Deus, que as pessoas da tua casa possam olhar para você e dizer assim: ó, o Deus que a minha esposa serve, o Deus que o meu marido serve, o Deus que os meus filhos servem, que você lá dentro seja referência. Aí Rebeca vai orar. Ela tem marido que ora. Mulher que tem marido que ora vira mulher de oração. Só 2 mulheres deram glória a Deus. É sinal que a coisa lá na tua casa está preta, né, em relação a marido orar, né? Os homens vieram para o culto? Os homens que oram vieram? Olha. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Os homens que vão orar a partir de hoje vieram para o culto? Agora sim. Ela vê o marido orando, ela vai orar. E quando ela ora, Deus responde para ela: calma, fica tranquila, minha filha, que isso que está acontecendo aí foi a porção dobrada que eu derramei sobre o teu marido. 2022 ano de quê?
Isso que está acontecendo na tua vida é a porção dobrada do que eu trouxe sobre o teu marido. Porque na vida de quem ora, sem desistir, sem recuar, sem abrir mão do sonho, firma a presença nos pés do Senhor e diz: Senhor, eu sei que o Senhor pode me dar. Na vida dessa pessoa é impossível Deus fazer só aquilo que a pessoa está pedindo. Deus sempre fará muito mais. Deixa eu concluir, porque Deus vai responder para ela: calma, minha filha, que dentro de você não tem uma criança não, dentro de você tem dois. Tem dois dentro de você. São duas nações, são dois povos dentro de você. O maior vai servir ao menor. O que é isso? O que Deus está dizendo para ela é o seguinte: seu marido orou pela tua casa, e como seu marido orou pela família dele, para ele ter a família que ele sempre sonhou ter, eu estou dando para ele muito mais do que aquilo que ele sonhou ter. E aí, além de estar dando para ele a família, uma família que é muito mais do que ele sonhou ter, ainda estou dizendo para você que eu tenho promessa para a tua casa, eu tenho promessa para a tua família. Ai, meu Deus do céu, você não vai desistir da família só porque ainda não é a família que você sonhou. Você vai orar até que a sua família seja a família dos sonhos. Deus deu 2 filhos para quem pediu um. Eu poderia terminar por aqui, mas deixa eu dar um pulo, passar à frente muito tempo e chegar até Lucas capítulo 1 e falar de um senhor de idade chamado Zacarias, homem de Deus, que tinha uma esposa em casa, Isabelzinha. Conhece Isabelzinha? É para os íntimos, Isabelzinha, Bebel. Isabel era avançada em idade, já tinha cessado nela o costume das mulheres, ela não ovulava mais, mas tinha um negócio que Zacarias tinha. Pergunta para mim o que? Sonho para a família dele. Eles envelheceram juntos. Agora entenda, Zacarias e Isabel, essa era a família. Só que essa família não era a família que Zacarias sonhava. Mas mesmo não tendo a família que ele sonhava, ele amava a família que tinha. Pegou ou não? Porque ele não abre mão de Isabel. Ele não abriu mão dela, ele não deixou ela de lado, ele não desistiu dela, ele não tentou ir para outro lado, ele não tentou dar um jeito de resolver o problema dele, que era o desejo de ser pai. Não, ele era sacerdote, a mulher dele estava dentro de casa, e a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 1, que os dois serviam a Deus de forma irrepreensível. A família dele não era a família que ele sonhava ter, mas o fato dele ainda não ter a família que ele sonhava ter, não o impedia de entregar a Deus a adoração que Deus queria receber dele. Ainda bem que você veio para o culto, porque a tua família pode ainda não ser a família que você sonha ter, mas isso não te impede de adorar, isso não te impede de fazer a obra, obreiro, isso não te impede de estar na casa do Senhor, isso não te impede de levantar essas mãos e dar um glória a Deus nessa noite. Não é porque Deus ainda não te deu a família que você sonha, que Deus vai deixar de receber aquilo que deseja receber da tua parte. Zacarias e Isabel continuaram juntos, porque não é a família que a gente sonha, mas a gente ama a família que a gente tem. Aí o que Zacarias fazia? Orava. Você consegue entender que ele orou a primeira vez, Deus não deu e ele continuou orando? Por quê? Porque quando ele entra no santuário para apresentar incenso ao Senhor, quando ele entra lá, vai no altar do incenso para apresentar incenso ao Senhor, Gabriel aparece, o anjo Gabriel, o mensageiro, o Malachi, apareceu do lado do altar do incenso, representado ali. Ele aparece do lado do altar do incenso e diz para Zacarias: não temas, as suas orações foram ouvidas. Olha,
Ele orou a primeira vez, Deus não deu. Ele orou de novo, Deus não deu. Ele orou de novo, Deus não deu. Ele orou de novo. Eu sei de uma coisa, ele já é avançado em idade, a mulher dele já é velha. Desde quando eles casaram, eles estão tentando ter filho. Nunca tiveram, mas também não desistiram de ter. Dá para compreender que eles não paravam de orar por aquilo que era o sonho deles em relação à família. Eles não viviam a família dos sonhos, mas eles não desistiam de ter sonhos para a família. Ele orava, aí vem Gabriel: calma, fica tranquilo, não temas, as tuas orações foram ouvidas. Isabel, a tua mulher, vai conceber. O que Deus está falando para Zacarias através desse anjo? Eu sei quem você deixou em casa. Agora entenda, jovem, para Isabel conceber, Deus tinha que tocar nela, sim ou não? Porque ela era estéril, não é verdade, irmã? Se ela era estéril, Deus tinha que tocar nela. Aí o anjo vai lá na igreja, no templo, onde Zacarias está, e vai dizer para ele: não temas, Isabel, tua mulher, vai conceber. Ou seja, eu sei quem você deixou em casa, e eu vou tocar naquela pessoa que você deixou em casa, para realizar o teu sonho em relação à tua família. Faz sentido para alguém aqui? Eu sei quem você deixou em casa, eu vou tocar na pessoa que você deixou em casa, para realizar o teu sonho em relação à família. Eu sei que a família que você tem não é a família que você sonhou, mas eu vou tocar em quem você deixou em casa, que quando eu tocar em quem ficou em casa, você vai ter a família que você sempre sonhou ter. Então olha aqui para mim. Se Deus, para realizar teu sonho em relação à tua família, toca até em quem não veio para o culto, que dirá nessa pessoa que está do teu lado aí, ó. Deus vai tocar em gente aqui hoje, hein? Deus vai tocar em pessoas aqui hoje. Isabel, tua mulher conceberá. Aí Zacarias olha para o anjo: como que isso vai se dar? Como que vai acontecer isso? Eu sou avançado em idade, a minha mulher também. Já cessou nela o costume das mulheres. Irmão, ele entendia de oração, mas de milagre quem entende é Deus. Então qual é o nosso papel? Orar. Mas como que ele vai fazer? Não sei, quem sabe é ele. Aí o anjo ficou meio irritado, você percebeu? O anjo estava 400 anos sem descer na terra, porque é o tempo de silêncio, de Malaquias a Mateus. É um intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento, 400 anos de silêncio. E quem vinha na terra para Deus falar era esse anjo. Esse anjo é o mensageiro, é o Malaque, Gabriel. Então toda vez que Deus queria falar na terra, mandava Gabriel. Gabriel está 400 anos sem descer na terra para trazer um recado. Aí quando ele vai descer na terra, depois de 400 anos, a pessoa não está acreditando no que ele está dizendo. Pensa em um anjo, o anjo ficou macho, ficou bravo. Olhou para Zacarias e disse assim: Zacarias, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te trazer essas boas novas. O que o anjo está dizendo? O anjo está dizendo o seguinte: eu não trabalho em gabinete de político, rapaz. Eu trabalho na sala do trono de Deus. Eu não trabalho para homem, rapaz, que promete e não cumpre. Eu trabalho na sala do trono dele. Eu assisto diante de Deus. E onde é que está Deus? Assentado no trono, dentro da sala do trono. Então o que ele está dizendo é o seguinte: eu trabalho dentro da sala do trono, irmão. Um anjo que trabalha dentro da sala do trono já viu partir cada ordem absurda de lá. Um anjo que trabalha dentro da sala do trono já viu Deus dar ordem acerca de coisas na terra, coisas absurdas e coisas absurdas acontecerem na terra. O que Gabriel está dizendo é o seguinte: aquele que me enviou não mente, aquele que me enviou ouviu a tua oração, aquele que me enviou não desistiu de você. Sabe por que Deus não desistiu de Zacarias? Pergunta por quê? Porque Zacarias não desistiu da família dele. Zacarias não desistiu da esposa dele. Aí Deus não desistiu do sonho para a família de Zacarias. Mas você lembra que eu falei que quem ora pela família vai receber muito mais do que pediu? Pois é. Aí o anjo vai dizer para ele: só que tem um negócio. Ele vai se chamar João, vai ser grande diante dos homens, mas tu vai ficar mudo.
Você vai ficar mudo porque você duvidou. Até o menino nascer, você vai ficar mudo. Aí ele volta para casa, e com certeza a esposa que estava em casa está olhando para ele dizendo: chegou tarde do culto hoje. Que é claro que ele ficou até mais tarde naquele culto. Imagina a esposa em casa, a velhinha: você estava onde, seu Zacarias? Você estava para onde que você está chegando essa hora dentro de casa, seu Zacarias? Isso sou eu imaginando. Aí Zacarias vai tentar explicar para ela onde é que ele estava. Só que Zacarias está mudo. Como é que explica agora? Como é que ele conta isso para ela? Como é que ele conta para ela que ele viu um anjo há 400 anos que ninguém vê anjo nenhum? Como é que ele explica para ela que Deus vai fazer ela ficar grávida? A bichinha já está velhinha e não ovula mais. Como é que ele explica para ela agora, sem conseguir falar, que ela vai ter na velhice o que tentou ter a vida inteira e não conseguiu? Ele chega para ela, está parado diante dela. Eu creio que ele aponta o dedo para ela, faz assim, ó, assim, falou comigo que você você entendeu ou não? Ele usou a linguagem dos quê? Mas para quem acredita em Deus, um sinal basta. Isabel acreditou na hora. Você está entendendo ou não? Para quem confia em Deus, para quem tem intimidade com Deus, um sinal já basta para ter certeza. Deus ouviu a nossa oração e decidiu abençoar a nossa família. E aí que nasceu João o Batista. E o que tem nascer João Batista? Então para ele Deus deu um filho? Não, Deus não deu um filho. Olha o que o próprio Jesus vai dizer acerca de João Batista, para quem estava falando mal de João Batista, que estava todo mundo falando mal de João Batista. Aí Jesus levanta a voz e vai dizer assim: na verdade, nascido de mulher, não tem ninguém que seja maior do que João Batista. Oh meu Deus, Zacarias pediu um filho, e o que Deus deu para ele? Deus deu para ele aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. O que é isso? Quando eu oro pela minha família, Deus me dá uma família muito maior do que eu imaginava que eu pudesse ter. Vou voltar para Ana, porque Ana Ana não desistiu da família que ela sonhava ter, e teve. Isaac não desistiu da família que ele sonhava ter, e teve. Zacarias não desistiu da família que ele sonhava ter, e teve. Se eles não desistiram da família que eles sonhavam ter e tiveram, por que você pensou em desistir da sua? Por que é que você hoje saiu de casa dizendo: Deus faz alguma coisa hoje, ou então eu saio de casa, para mim acabou, para mim já não dá mais? Como é que você vai desistir de algo que Deus não desistiu? Você lembra de Abraão? Abraão quase desistiu da família que Deus prometeu para ele, que era o sonho dele. Qual era o sonho de Abraão? O sonho de Abraão era ter um filho com Sara, não era, irmã? Sara estava lá, passou um cadinho do tempo também, estava velhinha, mas Abraão tinha um sonho de ter um filho com ela. Aí o que Deus faz? Deus chega para Abraão e diz: eu vou te dar, eu vou dar um filho para Sara e você vai ser pai de multidões. Eu vou realizar o teu sonho em relação à família. A sua mulher vai conceber, a tua mulher vai dar à luz a um filho. Só que o tempo passou e Abraão quase que desistiu dessa família. Em Gênesis 15, Abraão estava quase desistindo desse sonho de família. Aí Deus desceu para dizer para ele: eu não desisti. Em Gênesis 18, Abraão estava quase desistindo desse sonho de família. Estava sentado num sol quente de meio-dia do lado de fora da tenda. Abraão naquele dia queria morrer, porque ninguém senta no deserto do lado de fora da tenda no sol de meio-dia. Abraão não estava bem não, estava angustiado demais, estava à beira de uma depressão, ou então já depressivo, porque o teto da tenda funcionava, como era de pele de animais, funcionava como isolamento térmico. Dentro da tenda a temperatura era mais agradável, do lado de fora da tenda o sol quase matava. E Abraão está sentado meio-dia do lado de fora da tenda, no sol, está querendo morrer, ou então pelo menos não está querendo viver.
está desistindo do sonho que tinha para a família. Por quê? Porque quando ele olha para Sara, ele pensa assim: não tem jeito. Não tem jeito de ter a família que eu sempre sonhei. Eu não vou conseguir ter a família que eu sempre sonhei. Desse jeito não vai dar. Aí ele vai para o lado de fora, senta, porque ele não quer olhar para quem está do lado de dentro. Ele não quer estar dentro de casa. Será que parece com alguém? Ao invés de estar dentro de casa, era tenda, mas dentro de casa, ele vai para fora de casa, porque ele não aguenta mais estar dentro de casa. Porque dentro daquela casa não está a família que ele sempre sonhou ter. Está a família que ele teve que se conformar a ter ao longo do tempo. E tem muita gente aqui vivendo isso. Quando olha para dentro de casa, não tem lá dentro a família que você sonhava ter. É por isso que tem muita gente que não quer nem voltar para casa. É por isso que tem gente que sai do trabalho e fica pela rua. É por isso que tem gente que não para em casa, está sempre na casa de uma vizinha, na casa de outra, na casa de mamãe. Porque voltar para casa e se encontrarem lá dentro é enxergar as impossibilidades. A gente não consegue ser feliz, a gente não consegue realizar sonho, a gente não consegue ter paz dentro dessa casa, a gente não consegue nem se dar bem mais dentro dessa casa. A gente não tem mais harmonia, é só briga, é só confusão. A gente não consegue mais estar bem. Aí a grande maioria prefere nem ficar dentro de casa. Abraão nesse dia não queria ficar dentro de casa. Dá para entender que mesmo inconscientemente, parece que Abraão está desistindo do sonho que ele tinha para a família. Aí o que Deus fez? Desceu, chegou lá e disse para Abraão: Abraão, nesse tempo eu vou realizar o teu sonho em relação à família. A tua mulher vai dar à luz. Eu vou tocar em Sara e ela vai gerar. Eu vou tocar em quem está lá dentro. E quando eu tocar em quem está lá dentro, você vai ter a família do teu sonho. Você vai ter a família que você sempre sonhou ter. Eu não sei quanto tempo faz que você está tendo que se conformar com a família que você tem. Mas a minha palavra para você é: ainda bem que você não desistiu. Mesmo a sua família não estando a ser a família que você sonhou que fosse. Você não queria estar vivendo essa contenda num casamento, né? Você não queria estar vivendo esse problema com filhos. Você não queria estar casada, mas não conseguir gerar. De repente você não tem uma estrutura familiar que você sempre sonhou ter. Mas ainda bem que você não desistiu. Porque Deus nessa noite te trouxe aqui para te dizer: eu vou fazer da sua família um exemplo para as outras. Assim como hoje a família de Ana foi exemplo, a família de Isaac foi exemplo, a família de Zacarias foi exemplo, a família de Abraão foi exemplo. Amanhã o exemplo vai ser a tua, entendeu? Amanhã o exemplo vai ser o teu casamento. Amanhã o exemplo vai ser o teu marido que orou por você. Amanhã o exemplo vai ser a Sara que também deu à luz, mesmo já sendo avançada em idade, ou seja, já com corpo fraco. Amanhã o exemplo vai ser a Isabel da tua casa, que basta um sinal para ela entender que Deus decidiu abençoar a família dela. Hoje pode até ser que você não possa dizer: eu tenho hoje a família dos sonhos, mas hoje você vai poder sair daqui dizendo: eu vou continuar tendo sonhos para minha família, porque eu sei que o meu Deus vai realizar. Quem está comigo para dar glória a Deus? Você vai olhar para o teu casamento e você vai dizer a mesma coisa que Ana disse. Por quê? Ana, quando olhou para Samuel, disse: por este menino orava eu. Você, quando olhar para o teu casamento, você vai dizer: era por isso que eu orava. Você, quando vê teus filhos na presença de Deus, você vai dizer: era por isso que eu orava. Era por isso que eu derramava lágrima aqui dentro dessa casa, aqui nessa igreja. Era por isso que eu vinha para a terça, quando eu sabia que o tema era família. Era por isso, para ver a minha casa servindo ao Senhor. E a maior alegria de Ana foi ver Samuel servindo ao Senhor. Você também vai poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Quem está comigo para dar glória a Deus? Você consegue entender que Ana orou? Pergunta para mim por quê? Porque ela não aceitava do jeito que estava. Isaac também orou. Por quê? Porque ele não aceitava continuar do jeito que estava. Zacarias orou por quê? Porque não aceitava continuar
do jeito que estava. Você tem duas opções: ou você aceita como a sua família está, ou você se levanta para orar, para que Deus transforme a tua família. Fique em pé comigo e vamos adorar ao Senhor. O que você decide fazer em relação à sua família? Se conformar ou orar? Fazer igual Eli, ficar sentado e não fazer nada? Ou fazer como Ana, dentro do mesmo ambiente, ir até o altar, orar e chorar? Porque Eli e Ana estavam dentro do mesmo ambiente. No mesmo ambiente que Ana orou, Zacarias só ficou sentado. Eli só ficou sentado. O sacerdote Eli, com 2 filhos rebeldes, com a casa toda bagunçada, no mesmo ambiente em que alguém está orando por uma família, ele está sentado sem fazer nada. 2 tipos de pessoas dentro do mesmo ambiente. Quem sabe simbolizando 2 tipos de pessoas que estão aqui também. Dentro do mesmo ambiente, alguém vai se levantar e vai dizer: eu vou orar para ter a família que eu sempre sonhei ter. Ou alguém vai dizer: quer saber? Eu não quero nem saber mais de nada, eu já entreguei, estou nem aí mais. Você é a Ana que ora? Ou é o Eli que só fica sentado e chora?